Vou contar a minha história. Eu tinha 10 anos de idade quando eu aceitei a Jesus Cristo e quando entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. Meus pais eram de uma seita e era perseguidor do evangelho. E apenas só eu, entre 7 irmãos, foi que desejei entrar numa igreja evangélica. Meu pai tinha proibido até passar na calçada. Nós não podíamos nem passar de frente à igreja. Mas o meu coração ardia, a minha alma era sedenta das coisas de Deus. Mas, muito perseguida, não poderia nem falar na minha casa. Quando foi um dia, eu arrumei uma coleguinha, conheci no colégio uma menina da Igreja Batista. Me aproximei dela e fui conversar com ela. E fui eu ser amiga dela. E ela me falou de Jesus. Quando ela me contava as histórias da Bíblia Sagrada, aquilo ardia dentro do meu peito. Quando ela falou de Davi, de José, de Moisés, todas as suas conversões, aquilo ficava muito profundo no meu coração. E eu desejava mais e mais ouvir da palavra de Deus. Quando foi um dia, ela me convidou para ir à escola dominical. Mas a minha mãe não deixava nem sequer eu me aproximar daquela igreja. Mas meu pai estava viajando e eu insisti muito com a minha mãe, deixasse eu ir à igreja da minha amiguinha. E ela disse que eu ia ter com meu pai então, que eu acertasse com ele, que ela ia ficar de fora. E eu falei, o papai está viajando, ele não vai saber da minha ida. E fui para a igreja, assisti à escola dominical, entreguei meu coração para Jesus naquela manhã. Foi o dia feliz da minha vida. E eu tinha aprendido o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aquilo para mim ficou muito cheio de gozo, meu coração, de vida, por ter podido entrar, ouvir falar de Jesus. Observei tudo, porque era tudo o contrário do que meus pais falavam, que tinha acontecido lá dentro. Quando eu cheguei em casa, para surpresa minha, meu pai me esperava no portão. Ele tinha chegado de viagem. E eu, oi pai, ele não me deu respostas. Eu fiquei um pouco na frente dele, mostrei o bilhetinho que eu trouxe, que era um papelzinho pintado e o versículo escrito atrás. Olha o que eu ganhei. E ele não me deu resposta. Quando eu tentei de entrar, ele me deu um tapa no meu rosto. E eu caí na calçada. E ele me deixou caída e foi para dentro. Meu irmão mais velho pulou pela janela e foi me socorrer lá na calçada. Me recolheu na casa da vizinha, porque se me recolhesse em casa, meu pai acabava de me matar. E lá eu fiquei várias horas desacordadas. E quando voltei em si, eu estava muito machucada, com muita dor de cabeça. Aí meu pai se aquietou lá para dentro e eu entrei, fui para o meu quarto, deitei na minha cama e fiquei lá gemendo. Sem almoço, o dia todo. À tarde, meu pai entrou lá e veio conversar comigo. E disse para mim que se eu era realmente crente, eu tinha aceitado a Jesus. Eu falei que eu tinha dado meu coração para Jesus naquela manhã, porque era Ele o único Deus verdadeiro e que era dos céus e da terra. Então eu tinha entregado para Ele. E Ele disse, você não é crente. Eu falei, eu sou, pai. De hoje em diante eu sou cristão. E ele pegou e me deu uma surra muito grande que eu fiquei caída no chão, cortou todas as minhas costas, porque a cinta dele tinha um zeste de pratas na cinta de couro e ele me cortou as minhas costas. Apanhei muito. Ele começou a bater, esqueceu de parar. Quando eu já não tinha mais força nem para chorar, ele me chutou debaixo da cama e saiu e disse para minha mãe, e de hoje em diante ninguém dá comida para ela, ninguém dá nada para ela, até ela dizer que não é mais cristã, que ela não deu o coração para Jesus. É um espírito rebelde que eu tenho que corrigir. Daquele dia em diante, eu não ganhei mais um prato de comida na casa dos meus pais. E nem pude dormir dentro de casa. À noite, ele me jogou para fora e me fechou a porta. E eu posei no pátio. Dormi num paiol de milho lá no fundo do quintal, chorando a noite toda, com medo, porque eu tinha apenas 10 aninhos. Eu era muito criança e nunca tinha posado num relento. A
Agora, por ser de Jesus, eu não podia mais voltar. Mas uma chama ardia dentro do meu peito, mais forte do que toda aquela surra. Avançar à frente, ser de Jesus, ir para Jesus. E eu falei, judio fé, eu vou ficar contigo, Jesus, eu vou ficar contigo. Olhava para o céu estrelado e dizia, será que tu está me vendo? Será que tu está me ouvindo? Será que tu me ouve? Eu sou tua agora, eu sou tua. E a noite passou, levantei pela manhã, ninguém falava comigo, minhas irmãs, minha mãe, todos de cara fechada, não pude entrar para dentro, fiquei na rua e nesse período eu ia para a igreja. Não podia entrar na igreja, porque eu estava toda rasgada, a desprender a minha roupa, não deixava eu me trocar. E eu ficava na porta literal da igreja, pro lado de fora, só a cabeça para dentro, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra de Deus. Mas quando chegava a noite, que eu ia lá para aquele paiol, eu ouvia um pregador pregar. Ele pregava ao longe, e eu ouvia aquelas mensagens e eu dormia, debaixo daquela unção da mensagem. Coral cantava, eu não me sentia sozinha, eu me sentia acompanhada, que eu não entendia. Eu como criança, sem explicação da palavra de Deus, eu não entendia. Eu chamava ele de amigo invisível. Eu dizia, será que é meu amigo invisível que está pregando, está falando? Eu nunca me esqueci das mensagens. Ele pregou um dia sobre Lázaro, como nunca ninguém pregou. Pregou sobre o filho pródigo, e eu ficava ouvindo aquelas mensagens, aprendi muita coisa na palavra com este pregador, que pregava ao longo da noite para mim dormir, ali com frio, desagasalhada, não tinha um cobertorzinho, era apenas um saco de linhagem me abrigando em cima das espigas do milho. Mas algo acendia no meu coração, ser de Jesus. Nada poderia me afastar deste poder glorioso do Evangelho. Ganhei uma Bíblia. Quando meu pai descobriu que eu tinha uma Bíblia, rasgou toda. E eu chorei muito. Tinha ganhado de um pipoqueiro. Ele tinha me dado uma Bíblia. Consegui outra Bíblia. Eu me escondia aquela Bíblia no meio dos milhos. Só lia de noite com a velhinha lá, porque só não podia ler de dia, porque meus irmãos me vigiavam para contar tudo que se passava para minha mãe e para meu pai. E eu apanhava todas as noites. Todas as noites, todas as noites. Era uma surra. Era o meu jantar, era uma surra. Um dia, me chamaram lá dentro. Eu fui. Minha mãe fez um pratão de comida. E eu que já via já umas 2 semanas sem comer nada, só comendo mamão nas roças abandonadas, das casas deixadas. Aí eu, com tanta fome, sentei perto do prato de comida. Quando eu levei a mão no talher, meu pai disse, mas escuta aqui, nós temos uma conversa ainda antes. Se você disser que não é mais crente, você pode comer toda essa comida, o pai vai dar o que você quiser, porque eu sou de família rica, família portuguesa. Se você não quiser ficar aqui no Brasil, o pai manda você para Portugal, para casa dos teus avós, você vai estudar lá, você vai ser o que você quiser na vida. Mas se você me disser para mim agora que você não é crente, e se você disser que é crente, está aqui no topo da mesa um relho. Era um relho de chicotear animal. Está aqui o relho. Aí você vai apanhar com ele. Agora você escolhe. Aí a tua janta vai ser aquele relho, se você disser. Eu parei e pensei, negar a Jesus, morreu por mim no Calvário, não negou eu, como é que eu vou negar ele? Levantei de perto da comida e fiquei perto do meu pai com coisa, pode me bater. A minha mãe respondeu, disse, viu que elas não têm medo de ti? Se fosse outro batido, ela não queria levar outra surra, mas portanto ela prefere apanhar do que dizer que não é de Jesus. Meu pai disse, você escolheu, então você vai apanhar, você escolheu. Pegou aquele chicote, dobrou. E apanhei muito naquela noite, que eu nem aguentava chegar ao paiozinho de milho. Quando ele me jogou a chute da porta para fora, eu não pude chegar no paiol de milho, eu caía. Eu não tinha as pernas, eu estava tremendo. E eu andava e caía, andava e caía. Mas eu escolhi apanhar e ficar com Jesus do que os bens do meu pai. Porque eu lembrei da historinha de Moisés,
que Moisés escolheu ser perseguido com o povo de Deus do que ser filho da filha de Faraó. Eu preferi também ser escolhida de Deus e ficar com a surra, sem comida, mas eu ficaria com Jesus. Foi a melhor escolha da minha vida que eu fiz. Passei a noite gemendo, com muitas machucaduras, mas fiquei firme com Jesus. 3 anos se passaram desse martírio, 3 anos de sofrimento que eu não peguei um pedaço de pão velho da casa dos meus pais. A minha roupa, eu trabalhava para os caras das chácaras que plantavam algodão, eles me davam um saco, eu cortava nos fundos, vestia, fazia um buraco, enfiava os 2 braços, um buraco enfiava a cabeça, era aquele saquinho. Para lavar, eu ia lavar num rio longe que tinha da cidade, porque minha mãe não deixava lavar lá nos tanques dela, e eu tinha que lavar lá. O meu sabão era folha de mamão, é um bom alvejante, que deixa a roupa bem clarinha. Aprendi, não tinha o que fazer, eu peguei folha de mamão e lavei as roupas. Não sei como é que eu inventei aquilo, e funcionou, que ficou a roupa bem clarinha. Eu ia lá, lavava, tomava banho no rio em pleno inverno, e eu tomava banho nos rios, porque não podia tomar dentro de casa. E vestida naquele saquinho, descalço, pegava um pedacinho de pau lá e fazia um chinelo para mim, um tamanquinho, e eu fazia, se não quisesse ficar descalço com os pés nos espinhadeiros. Meu pai era um homem rico, meu pai era o delegado da cidade. Meu pai tinha 12 caminhões. Meu pai tinha lojas de calçado, loja de tecidos, 20 casas de aluguel e uma grande serraria de madeira que mandava madeira para São Paulo. Então, meu pai era um homem milionário. O dinheiro na nossa casa chegava num trem.